Shabbat Shalom, o tema dessa mensagem é intenções do coração. Senhor nosso Pai, que o Senhor mais uma vez me capacite a passar essa mensagem para cada um dos ouvintes, que cada um deles possa que recebam a parte que cabe a cada um deles, proveniente do Senhor através do poder da tua Ruach HaKodesh, e tenha a vida transformada com entendimento pelo Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tema da mensagem: intenções do coração. Esta Parashá 41, Pinhas, Finéias, relata sobre uma praga que veio sobre o povo hebreu por terem comido alimentos sacrificados e consagrados a ídolos, cauterizando seus corações, e na sequência se entregaram à prostituição, cometendo pecado sexual. E tudo isto ocorreu sob o conselho do feiticeiro Balaão. Resgalos, Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Relato de Yeshua para registro de Yohanan para os nossos dias. No entanto, tem algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Bilã, que ensinou Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Eu receio que muitos dos problemas que muitas pessoas têm enfrentado nessa terra são provenientes, têm início na sua alimentação. Israel, um povo que havia sido retirado do Egito com mão poderosa de Hashem e separado para receber os oráculos de Hashem e ser um modelo de santidade para as nações, ali, agora, estava envolvido com pecado. Entretanto, nesse ponto, no deserto, o povo de Israel se colocou em uma situação extremamente crítica. Bamidbar, Números capítulo 25, versículo 1 a 3. Israel permaneceu em Shitim, e lá o povo começou a se prostituir com as mulheres de Moabe. Essas mulheres convidavam o povo para os sacrifícios feitos a seus deuses, quando o povo comia e se prostrava diante desses. Por causa de Israel se ter unido dessa forma a Baal Peor, a ira de Hashem acendeu-se contra Israel. Uma praga no acampamento de Israel, e uma multidão do povo estava atônita, prostrada, chorando, clamando a Hashem por socorro. Entre eles, Moshe e Pinhas, no meio de todos eles, tentando entender o motivo pelo qual os homens do povo de Israel havia se colocado naquela posição vexatória de participar das celebrações dos deuses daquelas mulheres de Moabe, comendo comida consagrada e se prostrando em adoração aos ídolos e se prostituindo com aquelas mulheres. Vamos ler mais um pouco, Bamidbar, Números capítulo 25, versículos 6 a 9. Naquele momento, um homem de Israel aproximou-se trazendo a sua família uma mulher de Midian.
aos olhos de Moshe e de toda a comunidade de Israel pelo fato de estarem chorando a entrada da tenda do encontro. Quando Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Aharon, o Cohen, viu isto, ele se levantou do meio da multidão, tomou uma lança em sua mão e seguiu atrás do homem de Israel até o interior de sua tenda, onde atravessou os dois com a lança. O homem de Israel e a mulher, na altura do estômago. Foi assim que cessou a praga no meio do povo de Israel. Mesmo assim, 24.000 morreram da praga. Quando Pinhas viu um homem do povo de Israel chamado Zinri, líder de um dos clãs da tribo de Shimon, levar uma mulher midianita para dentro da sua tenda, enquanto muitas outras pessoas estavam chorando diante do Senhor, ele, Pinhas, não suportou ver a falta de respeito, a falta de temor daquele homem dentro do acampamento para com Hashem e para com o povo de Israel. Então Pinhas, pelo respeito e amor que tinha para com Hashem, se levantou. Tomou uma lança e atravessou o casal dentro da tenda e os matou. E a praga cessou. Eu acredito que nem Pinhas, nem ninguém sabia que aquela ação acabaria com a praga no acampamento de Israel. Tudo o que Pinhas desejava era que a presença de Hashem não fosse removida de sobre a casa de Israel. Muitas daquelas pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem sabia de alguma forma quando a presença sagrada do Senhor estava ou não sobre a vida deles. Uma pessoa que teme o nome sagrado de Hashem sempre saberá de alguma forma se está ou não acompanhada da presença do Senhor. Zinri, líder de um dos clãs da tribo de Shimon, conhecia a Torá, conhecia as instruções da Torá, todos os preceitos, assim como todos os demais de Israel que estavam lá e hoje diz temer o nome do Hashem, devem também conhecer as instruções da Torá. Mas eu acredito que por estar em uma posição de autoridade, de líder, Zinri acreditou no engano dele, que tinha o direito de trazer aquela mulher estrangeira para dentro da sua tenda. Na medida que as pessoas se afastam da vontade de Hashem, ainda que elas não percebam, não tenham conhecimento claro, elas estão se aproximando perigosamente de Hassatã, para a sua própria destruição. Mas o Senhor nunca teve isso para a vida de ninguém. Muitas pessoas podem pensar que o que ocorreu lá neste evento em Baal Peor não ocorreria nos nossos dias. Mas lamento dizer, estamos vivendo Baal Peor hoje no mundo inteiro. A crescente falta de respeito e temor ao nome sagrado de Hashem está sobre toda a terra. E o Senhor se retira. E as lutas tomam lugar da presença sagrada de Hashem na vida das pessoas. Nós já estamos em meio a pragas e enfermidades. Observe o que está ocorrendo ao seu redor. Estamos com um número cada vez maior de pessoas morrendo.
como nunca se ouviu falar desde a antiguidade. Às vezes diante dos nossos próprios olhos. E muitos não conseguem entender porque Hashem está tirando a mão dele de proteção de sobre essas vidas. Mas ainda não chegamos ao ponto de sermos uma multidão de joelhos, em unidade, chorando e clamando por misericórdia, como ocorreu em Israel, ao lado de Moshe. Muitos conhecem as Escrituras sagradas e, mesmo assim, têm escolhido viver no pecado de forma deliberada. E acreditam que têm o direito de fazer isto, pensando que nada vai acontecer. E mais, esperam ainda receber a proteção do Senhor. Uma loucura. Isso tem ocorrido e se repetido desde a época de Noé. Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Não é coisa nova isto que está ocorrendo. Zinri desejava satisfazer seus próprios desejos pessoais e não se importava no que isto resultaria em relação à vida das outras pessoas ao redor dele. Não se importava com o povo de Israel. Para ele, aquela praga era um evento como outros. Talvez até um evento casual de origem natural. Ele não considerava como resultado de uma colheita de coisas ruins que haviam sido semeadas. Zinri, como líder, acreditou que tinha direito. Afinal, era uma escolha pessoal e não coletiva. É possível que Zinri tenha racionalizado. Imagine, afinal, ninguém morre antes da hora. E além do mais, se Hashem desejasse matar, isso já teria ocorrido com ele. Precisamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, todos nós temos uma data prevista para morrermos. Mas uma pessoa pode morrer antes de cumprir os seus dias nessa terra. Assim como pode prolongá-los. Compete a cada um de nós, com as nossas próprias escolhas, contarmos os nossos dias para alcançarmos a estatura perfeita diante do Senhor. Segundo, Hashem não deseja que ninguém nessa terra morra, principalmente antes da hora, mas que deixe o pecado e se converta dos seus maus caminhos. Zinri não tinha noção de como os dias de vida dele era importante, era um líder entre o povo de Israel. E acabou morto antes do tempo. Cuidado com a racionalização, porque isto pode causar a sua morte. Hoje, nós temos vivido muitas coisas nesse sentido, racionalizando tudo. A intenção das pessoas é de
normalmente abstrair Hashem de tudo que ele criou nessa terra. E as coisas aqui terão consequências sobre todas as escolhas que fizermos. Vivemos em tempos diferentes das pessoas do grande dilúvio. Porém, estamos fazendo as mesmas escolhas erradas que eles fizeram no passado. Se acontece uma cura de forma milagrosa, o mérito é atribuído para a ciência ou para algum medicamento utilizado. Se alguma coisa acontece de errado, normalmente as pessoas se lembram de Hashem para responsabilizá-lo. Ou quando uma pessoa esgota todas as suas possibilidades de resolver algum problema na sua própria força, então, em algumas situações, às vezes, elas se lembram de pedir socorro para Hashem. O que ocorre em nossa vida é resultado das nossas próprias escolhas. Portanto, a responsabilidade é nossa. A Satã apresenta na sua mente uma ideia. Se você aceitar e executar, a responsabilidade é sua. Mas se você obedecer às instruções de Hashem, o Senhor se torna responsável pela sua vida. Você sabia disso? Pinhas não suportou as afrontas para com Hashem e sobre a casa de Israel. Se levantou, pegou uma lança e agiu. Hoje a Ruach HaKodesh nos convida a meditarmos em algumas questões. Qual é a sua real intenção em dedicar este tempo a Hashem? Você que participa conosco, ou os congregados neste lugar. Qual a intenção que você tem de estar aqui hoje? Quais são os planos e intenções da sua vida para com Hashem? Você deseja a presença do Senhor em sua vida ou você deseja o Senhor apenas para resolver os seus problemas pessoais? Sejam quais forem as suas intenções no momento presente, o fato é que elas apontam para os resultados que você obterá no futuro. Faça uma análise da sua vida e comprove isto. No incidente de Baal Peor morreram 24 mil pessoas. E muitos outros estavam apavorados. Mas o desejo de Pinhas era não perder a presença do Senhor no acampamento. A intenção do coração de Pinhas estava depositada no lugar correto. E ainda que não soubesse, tomou a decisão correta e sua ação impediu que a praga prosseguisse. Morreram 24 mil pessoas e eu não sei quantas mais morreriam se aquela praga continuasse. Pessoas que conheciam a Torá pecaram contra o Senhor no evento de Baal Peor. Mesmo uma pessoa caminhando na direção de Hashem pode ter uma intenção errada no coração dela. Está escrito, Mishlei, Provérbios, capítulo 21, versículo 27. O sacrifício do ímpio é abominação. E ainda pior, quando feito com intenções vis.
Irmãos, nós temos sido repetidamente admoestados nesse lugar a nos corrigirmos, corrigir as nossas vidas para vivermos de modo autêntico diante do Senhor, caminhando verdadeiramente pelas Escrituras Sagradas. E a sinceridade, e com sinceridade no nosso coração. Isto é fundamental para nos preservar com vida nessa terra e com vida no porvir. Até o ímpio é poupado de males maiores por causa de sua sinceridade. Avraham, em uma ocasião, foi morar com sua família na cidade de Gerar, na terra de Canaã. E o rei daquele lugar, daquela cidade, Abimeleque, tinha como prática tomar como propriedade as mulheres que ele desejasse e depois lançava-as no harém particular dele. Então ele tomou Sara, esposa de Avraham, para ser esposa dele. E Hashem se levantou e o alertou em sonho sobre a grave situação e os riscos de mortes que poderiam ocorrer naquele lugar. Vamos ler. Bereshit, Gênesis capítulo 20, versículo 6. Não foi ele mesmo que me disse, ela é minha irmã? E até ela afirmou, ele é meu irmão. Quando agi assim, meu coração estava puro e minhas mãos inocentes. Disse-lhe Hashem no sonho, sim, eu sei que ao fazê-lo seu coração era puro. Eu evitei que você pecasse contra mim. Esse é o motivo de eu não ter deixado você tocar nela. O rei Avimelech não era temente ao nome sagrado de Hashem, mas um homem que havia agido com sinceridade de coração. Por esse motivo, recebeu um alerta do Senhor. E mais, obedeceu. Se você não tiver más intenções no seu coração, ainda que possua algum erro em suas decisões, algum equívoco, certamente o Senhor mostrará a você. E se você obedecer, voltar atrás no seu erro, Hashem protegerá a sua vida. O relato sobre o rei Avimelech é a prova do que eu estou dizendo. Entretanto, uma pessoa mal intencionada no seu coração sempre terá uma visão distorcida da realidade e poderá seguir acumulando erros e prejuízos com as suas próprias decisões. Porque pela lei de ação e reação, do plantio e da colheita, as consequências das nossas decisões erradas também nos alcançarão. No texto que lemos na Haftarah, em Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 10, vemos o descritivo da intenção de Jezabel, que desejou matar o profeta Elias, que se opunha terminantemente contra os projetos dela de transformar Israel em uma terra de pagãos. Jezabel havia feito um grande investimento para ter muitos falsos profetas que profanavam o coração do povo de Israel e os ensinavam a afrontar continuamente as instruções da Torá. Mas do ponto de vista dela, Jezabel estava com as suas intenções corretas.
Afinal de contas, ela era a rainha na terra, e aos olhos dela, Eliarro era o criador de problemas, um afrontador de autoridade que estava atrapalhando os planos dela, trazendo para o povo as palavras de Hashem, um Deus estranho entre o panteão de deuses que ela servia. As intenções que Jezabel tinha no coração de destruir a vida do profeta Eliarro encontrava forças no desejo profundo que ela tinha em ter sucesso nas coisas que ela fazia a serviço de espíritos imundos e malignos, que dava instrução para ela do que fazer. Como lidar com a intenção de uma pessoa que não consegue compreender o propósito de honrar Hashem, sendo que a pessoa não o conhece, não conhece as pessoas que pertencem ao Senhor? Como resultado final, Jezabel foi assassinada por seus próprios servos, que a jogaram de uma sacada, e o cadáver dela foi devorado por cães, como havia sido profetizado anteriormente. Essa história está registrada no livro de Melahim, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Tendo conhecimento ou não, as pessoas serão julgadas por suas intenções, mesmo quando pensam estarem corretas. Hashem sonda e pesa as intenções dos corações das pessoas. A palavra do Senhor é verdadeira e se cumprirá ainda neste Olã, neste mundo, trazendo libertação para as pessoas que se arrependerem e juízo sobre as pessoas obstinadas em fazer o que é mal nos seus corações. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, Adonai, vasculho o coração, testo as motivações interiores, a fim de dar a cada um o que as suas ações e condutas merecem. Na Brit Hadashah, no texto que lemos no livro de Matityahu, Mateus, capítulo 26, versículo 6 a 13, lemos sobre as respectivas intenções do coração de várias pessoas. Uma mulher cujo nome não é mencionado, eu acredito, possivelmente Miriam, Maria, irmã de Elazar, Lázaro, principalmente por se encontrarem na cidade de Betânia, distante aproximadamente 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Uma mulher que, com a atitude de ungir Yeshua com um precioso bálsamo, declarou que estava disposta a esperar sempre por ele. Aquele bálsamo precioso, acredito em outros relatos, em outros livros, que seria mirra pura, um perfume de valor elevado na ocasião, era utilizado no preparo de uma noiva da nobreza na ocasião do seu casamento. Muitas intenções poderiam ser descritas pela ação daquela mulher. Uma dedicação e consagração à entrega do bem mais precioso, mais significativo da vida dela. Aquela mulher entregou o melhor que ela tinha a Yeshua, o nosso Mashiach. Entretanto, outras pessoas que viram a atitude daquela mulher, por terem outras intenções estranhas no seu coração, recriminaram aquela ação,
alegando de forma enganosa a intenção de cuidar dos pobres com o valor da venda daquele bálsamo. E eu acredito que os talmidins tenham sido instigados por Erudá de Criota nesse evento para dizer que vendendo aquele precioso poderia se cuidar melhor dos pobres. E ali os talmidins ficaram indignados com a ação de Miriam. O fato de outras pessoas que viram a atitude daquela mulher por terem outras intenções, não levar em consideração que aquela mulher estava entregando absolutamente todos os seus sonhos e planos aos pés do Senhor. Nem tampouco tiveram considerações para com Yeshua, que os repreendeu. Aqui está registrado um modelo de intenções diferente de pessoas que estavam caminhando juntas. Irmãos, avaliem suas vidas. Se apartem de intenções estranhas, ocultas em seus corações. Não fique observando o que as outras pessoas deveriam ou não fazer. Faça você a sua parte. Faça o seu melhor. Seja firme e correto com as suas intenções para com o Senhor e para com as pessoas ao seu redor. E nunca espere que as outras pessoas reconheçam que você está entregando o seu melhor. Não espere que a intenção de outras pessoas seja a mesma que a sua para com você, para que você não se decepcione. Irmãos, existem ocasiões onde a sua intenção precisa ser agradar a Hashem. E para fazermos isto, precisamos olhar firmes para Yeshua, o autor e consumador da nossa confiança, e fazermos por Ele. Do contrário, se nós fizermos para as pessoas, nós vamos cobrar das pessoas. Se a nossa intenção estiver estruturada na nossa aceitação, em sermos aprovados por outras pessoas, reconhecido nas nossas realizações, a Ruach HaKodesh nos adverte que estaremos errando o nosso alvo e com o desejo de tomar sobre nós, ou até dividir com outras pessoas a glória que pertence a Hashem. Porque Hashem não divide sua glória com ninguém. A Ruach HaKodesh nos convoca para analisarmos as intenções do nosso coração, as intenções que existem por trás das nossas atitudes, palavras, no dia de hoje. Porque em um futuro muito próximo, estas intenções trarão sobre a nossa vida libertação ou condenação. Sem direito a recurso de sentença, porque o momento de recorrer diante do Senhor é agora. E isso começa com o nosso arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Aproveita a oportunidade que o Senhor nos concede hoje para não termos nenhuma surpresa no julgamento que deverá ocorrer no futuro em breve.
não esteja você entre as pessoas que, diante de Yeshua, tentam se defender, dizendo que no nome de Yeshua fizeram milagres, expulsaram demônios, entre tantas outras coisas. Porque nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Por quem nós somos, verdadeiramente, no nosso íntimo. O Senhor tem nos convocado ao arrependimento nessa casa, para fazermos uma techuvá, um retorno a Hashem e viver em santidade. A ministração de Yohanan, João, o imersor, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E, de fato, faltava muito pouco para iniciar o mistério de Yeshua. Para nós fecharmos, hoje, com temor e tremor eu digo, você pode deter o curso errado da sua vida. Está nas suas mãos. Corrigindo as suas intenções no coração e entrar pela porta estreita, porque não existe outra porta, não existem atalhos. Não seja mais enganado com mentiras ou falácias na sua mente, porque existem muitas vozes estranhas operando nesse mundo. Que você que me ouve permita Hashem interromper o fluxo do mal, primeiro no seu coração. Que você tenha boas intenções e mude o curso da sua vida em direção a Hashem, em nome de Yeshua. E interromper o fluxo do mal na vida de muitas outras pessoas ao seu redor. Que você se levante, se lance na presença de Hashem, e como fez Pinhas, com amor, temor e zelo por Hashem, detenha o mal que está ocorrendo dentro de você e ao seu redor. Entretanto, preste atenção, porque uma boa intenção, para ser bem-sucedida, precisa ser baseada na obediência. Sem obediência, não poderemos nos conduzir na direção do Senhor. Melech Davi tinha no coração o desejo de agradar a Hashem. A intenção de construir o templo para o Senhor era uma excelente intenção. Entretanto, Hashem disse ao seu filho que ele não faria isso. Entretanto, Hashem disse a Davi que ele não faria isto, mas que seria colocado para que seu filho fizesse. E Davi obedeceu sem questionar. Quando se tratar de projetos de vida e realizações, ter uma boa intenção é um excelente princípio. Mas coloque todos os seus planos sempre diante de Hashem. Ouça-o e obedeça sempre. Certamente você terá êxito desse modo, e as bênçãos de Hashem virão sobre a sua vida. Muitos têm intenções em projetos maravilhosos, mas não consultam o Senhor, não consultam Hashem com relação aos seus projetos. E recursos, esforços podem ser perdidos quando agimos dessa forma. Davi sempre consultou Hashem e se tornou um modelo para as nossas vidas. A intenção que moveu a vida de Pinhas não se baseou em um projeto de realização, mas de zelo, respeito e reverência para com Hashem. Por isso, são admiráveis para nós
e também diante de todo exército que está no céu. Avalie você a sua vida, sonde o seu coração nesse dia. Está em seu poder fazer o bem. Corrija o que deve ser corrigido. Primeiro na sua vida, nas suas relações, com as suas finanças, mas sobretudo, primeiro, na sua vida espiritual. Seja zeloso, zelosa para com as coisas sagradas de Hashem, para as coisas que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Eu estou aqui hoje trazendo a você a revelação da proteção que Hashem deseja direcionar para a sua vida e para a vida de outras pessoas ao seu redor. Saibamos discernir entre as nossas intenções autênticas e façamos como Pinhas, que em seu zelo por Hashem discerniu do que ele gostaria de oferecer a Hashem e o fez, até sem consultá-lo. Meler Davi desejava construir uma casa para o Senhor e prudentemente consultou o Senhor através do profeta. Hoje muitas pessoas oferecem de tudo para Hashem, sem consultá-lo se aquilo o agrada ou não. E muitos têm desagradado o Senhor. Tenha cuidado com os seus projetos pessoais, como ocorreu com Jezabel. Quando as pessoas querem obstinadamente algo, não conseguem ouvir mais ninguém. Yeshua nos revelou o motivo por que isso ocorreu. Mateus capítulo 13, versículo 11. Yeshua respondeu: porque foi dado a vocês conhecer os segredos do reino dos céus, mas isso não foi dado a outros. Isso é um privilégio que recebemos. A você foi dado conhecer. Então faça bom uso das revelações do Senhor, das revelações que nós temos recebido neste lugar. Leve você as coisas sagradas de Hashem a sério. Tenha coragem de mudar de vida. Que tenhamos um bom futuro nessa terra e no porvir. Medite nisto. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 17/7, será o último Shabat mês 4 do calendário de Israel. Teremos o serviço de Birkat HaHodesh. Teremos 2 Parashiot, 42 Matot, tribos, e 43 Massaei, estágios. A Parashá Matot nos ensina sobre as leis das promessas e dos juramentos. A Torá descreve a batalha do povo de Israel e a vitória sobre os midianitas. As tribos de Reuven e Gad adiantaram-se para requerer sua herança a leste do rio Yarden, fora da Terra Santa, porque eles entendiam que a terra era apropriada para os seus rebanhos. A Parashá Massaei descreve um resumo, a rota percorrida pelo povo de Israel desde a saída do Egito, seguindo pelo deserto durante 40 anos e concluindo com a sua chegada às margens do rio Yarden. E assim segue. Convoco todos a fazerem a leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pelos teus ensinamentos. Nos ajude a entendermos a importância das tuas instruções para a nossa vida e obedecer com amor, com temor, com zelo ao Senhor. Nos ajude a corrigirmos tudo aquilo que está em nós e ainda, de alguma forma, por algum motivo, tem desagradado ao Senhor. Que tenhamos um coração reto, com boas intenções
diante de Ti, com amor, com temor pelo Senhor, com um propósito correto, nas Tuas mãos, para sermos usados como instrumento para a libertação de muitas outras vidas cativas ainda nessa terra, que caminha para a sua destruição. Nos ajude com a nossa alimentação, que não sejamos enredados aí com tudo, com essas ofertas que têm sido oferecidas, para nos apartarmos sutilmente da Tua presença, principalmente com questionamentos sobre o Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós com o melhor. Bechim Shua Mashiach, que assim seja.